Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui na sede da REP, que é membro nosso do C12, para fazer um podcast muito especial. Elencaremos alguns temas falando sobre obediência, falando sobre os pilares de valores que nós temos também dentro do C12, com duas feras. Hoje nós estamos aqui com dois membros do ano de 2025 aqui em Maringá. O Guilherme, seja bem-vindo, Gui, e o Lucas Sardetti. E eu queria que vocês pudessem se apresentar falando um pouquinho de quem é vocês, o motivo da entrada, qual é a empresa que vocês representam e por que que vocês estão no C12 também. Vamos lá? Gui, pode começar aí, meu irmão. Eu sou o Guilherme, é um prazer estar aqui no Grupo Rabaneiro. Esse ano a gente completou 10 anos de história, uma alegria imensa, né? Poder participar desse podcast. Tive o privilégio de ser membro do ano pela segunda É vez, verdade. presente de Deus na minha vida e acho que tem me norteado aí no meu dia a dia, no meu crescimento. Então, muito legal esse podcast, espero que seja um bate-papo legal. Hoje, né, dividindo a bancada aqui com o Esfera também com o Lucas, então vamos lá, vai Vai, ser bem legal. vai ser benção, muito bom. Pô, você esqueceu de mencionar que esse ano também você teve outra vitória, né? Como é que foi essa premiação aí que vocês ganharam? Bom, esse ano recebemos a premiação do Bom Gourmet como o segundo melhor restaurante do Paraná. É Foi uma verdade. satisfação imensa. Ano passado também ficamos em quarto. E esse ano Deus agraciou a gente aí com o segundo lugar. E então, premiação é bom para a gente poder valorizar um pouco o time, né? As pessoas ficaram muito felizes lá e é o resultado de um trabalho de muita dedicação que a gente tem feito no Rabaneiro. Ah, eu não tenho dúvida, é verdade, né, Lucas? O pessoal é bom ali, né, Não, cara? ali é muito bom. Eu sou suspeito porque eu sou cliente assíduo, né? Então, é isso mesmo. E você, Lucas? Fala um pouquinho pra gente, Bom, cara. primeiramente é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Muito bom ter tido a oportunidade de ter sido escolhido como membro do ano também da nossa turma. Eu sou o Lucas Sardetti, sou da Vind Investimentos, é a primeira estrutura de consultoria de valores mobiliários da cidade de Maringá. Então é um modelo de negócio diferente ali da estrutura bancária, da estrutura de assessoria de investimentos, porque hoje a gente tem a disposição de atender o investidor em qualquer corretora, em qualquer banco. Então, isso acaba modelando ou mudando também as estruturas ou o formato de como se investir. Então, isso é uma forma muito diferente, é um modelo novo, inovador, que pela legislação foi regulado a partir de 2020 aproximadamente, então é uma profissão nova, e a gente está desbravando esse universo do empreendedorismo e com muito apoio e com muito direcionamento da turma do C12. Isso vem ajudando muito a gente a tomar boas decisões, a colocar sempre Deus em primeiro lugar, então isso acaba sendo fundamental para a nossa trajetória. E é até interessante comentar e contar para todo mundo que está assistindo a gente, eu acho que vocês também nem sabem, mas o meu ingresso no C12 foi muito em função do Guilherme, eu acho que ele nem sabe. Eu já conheço o Guilherme há um tempo e acompanho ele nas redes sociais e sempre vendo ele postar o Giovanni, eu tomei a curiosidade de entender o que era de fato C12, e aí posteriormente a gente acabou se conhecendo, né, através da sua esposa, a É verdade. Jaqueline, Aham. ela que fez o nosso casamento, e É mesmo. aí as coisas se casaram e realmente a gente está por aqui completando um ano, acho que mês que vem vai fazer um ano que eu estou aqui com vocês e está sendo uma trajetória, uma jornada maravilhosa. É verdade, cara, é verdade. E a Vindi tem quanto tempo, você falou? Ó, hoje a Vind tem 2 anos, né? Então é uma empresa jovem, é uma empresa nova, muito por conta também do modelo de negócio. Sim. Então a gente está caminhando aí a um crescimento interessante. E tem crescido, né? A gente até conversava lá fora, antes de começar aqui, a respeito da Vindi e de alguns clientes que estão lá. Teu pai está lá também, né, Gui? E é muito legal porque a gente sente que vocês atendem de uma forma muito especial, muito particular esse teu cliente. E isso faz toda a diferença mesmo. Exatamente. É um trabalho assim de alfaiataria, vamos dizer É assim. verdade. É um trabalho de alfaiataria com relação a planejamento financeiro como um todo, não só com relação ao investimento. Então, esse é o grande diferencial. Inclusive, ontem, por exemplo, estava em uma reunião com médicos aqui da cidade para fazer para apoiá-los a uma tomada de decisão de algumas aquisições. Então, não tem nada a ver com ativos líquidos, mas estruturas ilíquidas também.
Então, a gente dá esse apoio 360 ali do investidor. Muito bem, muito bem. Bom, apresentados estão. Eu queria ouvir de vocês um pouco mais a respeito desses desafios que hoje no Brasil é conduzir as empresas e também conciliar isso que a gente tem feito, né? Trazendo essa visão de propósito do C12 para dentro dos negócios. De fato, não é simples, a gente sabe que isso exige muito da liderança, mas eu queria, a partir daquilo que vocês estão vivendo, entender como é que não só vocês, mas os colaboradores estão vivenciando isso e de que maneira vocês entendem que estão cumprindo também esse propósito, não por si mesmo, não também para ajudar aqueles que fazem parte da operação, mas também e acima de todas as coisas para honrar a Deus. Como é que é isso para vocês? Fala um pouquinho aí. Bom, eu acredito que a gente vive anualmente aí vários obstáculos que o próprio país nosso, às vezes ele nos apresenta, inflação, uma série de situações aí que a gente já tem que passar, e a própria concorrência do negócio mesmo, né? O nosso negócio, que é um ramo de serviço, a gente tem muita dificuldade por questão de mão de obra e uma série de situações. Mas eu elenco algo que, através do C12, me ajudou muito, que é a gente implantar cultura dentro do negócio, né? Eu sempre escutei sobre cultura e, a princípio, para mim era um pouco difícil entender como que isso funcionava na prática. Então, a gente começou há 3 anos, né, fazer um trabalho mais intenso com os colaboradores, trazendo a cultura e o nosso propósito cristão para dentro do negócio. E a gente, graças a Deus, vem colhendo os frutos disso, que vem nos ajudando muito hoje perante a concorrência e outros obstáculos que a gente tem no negócio. Então, eu até ontem comentei sobre isso, que a gente fez uma convenção grande esse ano na empresa, e foi um momento que a gente conseguiu premiar toda a nossa equipe, valorizá-los, né? E hoje eu consigo ver as pessoas entrando na empresa, querendo trabalhar com a gente mesmo, acreditando no propósito. Então, eu acho que isso realmente tem valor. Tem muitos empresários que não acreditam nisso, ou, né, muitos empresários que são cristãos, mas não têm essa intencionalidade dentro do negócio. E a gente, a partir do momento que entendeu que isso, né, era um pilar essencial, as coisas começaram a melhorar. Então, um ano de muito desafio, a gente que vem de pandemia já está um pouco acostumado a passar por desafios, né, por tudo que aconteceu, principalmente no meu ramo de restaurante. A gente praticamente fechou em 2020, mas de lá para cá a gente entendeu que para o negócio conseguir crescer, escalar e realmente se fortalecer, a gente precisava valorizar quem está com a gente, valorizar o ser humano e trazer Deus para dentro do negócio, no nosso dia a dia, nas pequenas ações que a gente faz, até as ações maiores, como foi essa convenção em outros momentos. Então, acho que isso foi uma virada de chave para a gente que tem permitido a gente crescer com, além de progresso, nós termos ordem. Então, acho que essa ordem vem nos norteando aí, a gente conseguir crescer com mais obediência e com um risco um pouco menor do que era antes. Você acha que nessa tua proposta você é encontrado servo fiel, como diz a Bíblia? Eu me vejo hoje realmente como um servo obediente, e a palavra obediência sempre foi algo que eu realmente busquei no propósito cristão mesmo, né? A gente escuta sobre obediência desde que a gente é pequeno, mas você pode ser obediente, né, em várias áreas. E eu acho que quando a gente é obediente com Deus e traz isso para dentro do negócio, as coisas começam a mudar. Então é numa simples vírgula, né, que a gente precisa fazer tudo certo mesmo, não só com todos os funcionários 100% registrados, tudo 100% pago, a tua questão fiscal, o teu balanço. Acho que isso é algo que às vezes por algum momento o empresário acha que o que está lá dentro do escritório ninguém está vendo, né? E Deus está vendo tudo. Então a gente tem sido muito fiel a isso e a gente vê como isso tem se escalado para os funcionários, né? Porque acho que essa propaganda, que eu acho que a gente também não faz isso para sair se mostrando, mas eu acho que as pessoas elas têm percebido isso. Então, no simples ato dos funcionários, né, no dia a dia da empresa, mas os passos que a gente toma, as ações que a gente toma hoje são todas de forma muito bem pensada. Às vezes, meu pai mesmo até brinca comigo que acha que eu sou, às vezes, conservador demais, mas eu prefiro ter passos, né, às vezes um pouco mais lento, mais organizados e de forma mais obediente, do que também sair, às vezes, voando no negócio e correr um risco maior lá na frente.
Até puxando um gancho, eu acho que é muito interessante a fala do Guilherme, porque a liderança ela acaba sendo o espelho dos liderados. Então, muitas vezes a gente precisa se policiar e ter essa compreensão de como a gente acaba se comportando ou se portando dentro do ambiente de trabalho para que a gente seja espelho, né, para todo mundo e que a gente seja realmente a referência como líder ou como liderança dentro do negócio. Então, o agir corretamente nos mínimos detalhes, desde realmente pagando todos os impostos, estando realmente tudo muito bem alinhado, acaba sendo fundamental para que as pessoas se inspirem na sua liderança. E a cultura acaba sendo essencial, e a cultura ela é disseminada através do líder. Então, O CPF e o CNPJ. Exatamente, exatamente. E lá na Vindi a gente tem um propósito muito grande, que é trazer sempre, ou buscar sempre a verdade. Então, a verdade, a gente sabe, nós que somos cristãos, a verdade ela é uma verdade única. Ela liberta. É uma verdade única, porque ao longo do tempo, a verdade muitas vezes ela sempre foi se moldando ao ambiente. Então a verdade ela acabou sempre mudando ou sempre se adaptando em certas circunstâncias, né? Talvez pelo que era mais cômodo naquele momento, mas a gente que tem uma base cristã, uma base bíblica, a gente enxerga o que é a verdade, né? E a verdade ela é imutável, né? E a verdade ela é absoluta. Então a gente precisa sempre estar pautado nisso e tomar as decisões em cima disso. Então é um pouco de como a gente acaba se moldando ou se modelando dentro do nosso negócio e do nosso ambiente de negócios. E vocês estão falando aí, né, a respeito dessa cultura, de um posicionamento, de como as coisas caminham, desse exemplo que o líder deve trazer, e a princípio influenciando positivamente o time. E até para quem está nos assistindo aí e ouvindo esse podcast, como é que é essa história de trazer fé? Porque muitas vezes a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está levando uma bandeira de igreja, a gente quer de qualquer forma e obrigatoriamente fazer com que as pessoas creiam naquilo que nós acreditamos. Perde-se pessoas, os valores de alguma maneira se consolidam a partir de um posicionamento. Como é que vocês veem isso? Porque tem o aspecto que já foi mencionado, que é positivo, onde o liderado vê, o liderado entende esse exemplo, o liderado ali vai se comprometer com a cultura, mas e o outro lado dessa moeda? Como é que acontece? Didi, eu realmente elenco isso como um dos principais pilares que o C12 me ajudou a implantar fé dentro do negócio. E eu vejo que isso é a gente tem que ter muita maturidade para isso. Uhum. E confesso que no início, há 3 anos atrás, quando a gente começou a buscar essa intencionalidade, nós tínhamos medo. Por uma série de questões. Medo de perder alguns funcionários, medo de, às vezes, as pessoas confundirem que a gente estava querendo estar com alguma bandeira de igreja, ou que a gente estava querendo evangelizar as pessoas. E a gente, realmente, por essa falta de maturidade, não sabia nem por onde começar. Então, nós só começamos. E a gente começou a orar por isso, pedir para Deus, né, nos nortear. Me lembro até hoje, o primeiro evento mensal que nós fizemos na empresa, que eu levei um pastor, e a gente com aquele medo, brifando o pastor, ó, fala desse jeito e tal. E aí a gente sentou e falou, cara, vamos deixar Deus cuidar disso, né? E eram eventos que a gente começou ali com 5 a 8 funcionários, e no outro mês veio 15, depois veio 30, hoje já chegamos a fazer evento com quase 100 funcionários e a gente não está fazendo mais por causa do espaço, que a gente está buscando uma área maior. Então acho que isso, quando a gente realmente entende que Deus é realmente o dono do nosso negócio, nosso Senhor e Salvador, e é Ele que nos dá tudo, e a gente aprende a descansar, eu acho que as coisas realmente funcionam de forma natural. Isso aconteceu com a gente. As pessoas hoje têm nos pedido e têm tido muita sede, né? Eu até comentei ontem sobre a convenção também, que na convenção levamos o pastor Marcelo e tivemos inúmeras mensagens e feedback de funcionário pedindo onde ele fala, qual igreja que ele fala, realmente, e o objetivo lá não foi levar ninguém para a igreja, mas é mostrar para as pessoas um pouco da palavra de Deus e um pouco do que a gente tem vivido. Então, eu acho que essa questão da maturidade é um grande pilar do C12 que nos ajuda como CEO, porque nos ajuda desde a matriz de cuidado, a questão da capelania, a questão de como a gente aplicar isso,
né? E a gente, claro que todos os eventos tenta também ter uma palavra, mas também fazer um coffee com eles, trazer, escutar, ter um momento também de diversão ali dos funcionários. E eu acho que isso a gente tem avançado. Evidente que pessoas saíram, Sim. e eu também, por um lado, vejo isso como algo positivo, porque eram pessoas que não eram para estar lá, pessoas inclusive da liderança. E eu vejo que Deus, né, eu brinco, quando a gente pediu e falou, Deus, mete o pé na porta aqui do escritório e faz uma limpa, muita coisa mudou. Mas por outro lado, muitas pessoas boas vieram. Compartilhei ontem também que pelo primeiro ano em 10 anos nós temos o melhor time de liderança nosso, nas gerências, e são pessoas realmente que Deus colocou ali. Que o RH mesmo, minha gerente de RH, eu lutava para ter uma pessoa boa, você sabe disso, Sim. há 5 anos. E rodando. Isso, né, falando em cultura, reflete direto no funcionário, porque quando você não tem uma gerente boa aqui do setor, o cara lá na cozinha, ele percebe isso, e a gente foi conseguindo ter essas mudanças. Então, realmente, pessoas, né, que entraram e têm o nosso propósito, ainda a gente tem alguns problemas de pessoas que não ficam, e tem pessoas que estão na empresa também e não vão nos eventos, e tá tudo bem. Tá tudo O bem. papel nosso É verdade. a gente não tá ali... E são profissionais, São né? Eles estão profissionais, trabalhando, estão fazendo o estão seu cumprindo, trabalho. estão dentro da cultura. Então, o nosso papel é semear. É isso aí. Então, essas sementes, a gente levar uma vida, 10 ou a empresa inteira, os clientes já têm percebido isso, acho que os movimentos que nós mudamos com relação até o core principal do negócio, o nosso negócio é bar e restaurante, nós começamos até no início, há 10 anos atrás, com foco em bar mesmo, tinha até eventos, e a gente fazia sunset de festa lá, e a gente foi mudando gradativamente, trazendo o propósito da gastronomia, do movimento e do tempo de mesa mesmo, né? Que é algo sagrado, né? É verdade, que a gente hoje mudou muito. tem o privilégio, então acho que isso é realmente a palavra para mim é maturidade, porque é algo que você não vira essa chave de um dia para o outro, mas quando você tem essa obediência linkada à maturidade, com o tempo as coisas vão se encaixando em prol de tudo isso. Muito bom. E aí, Lucas, como é que você vê isso, cara? O meu papel acaba sendo... a minha direção acaba sendo um pouco diferente da do Guilherme, porque a minha empresa ela já se iniciou com um propósito cristão um pouco mais forte, né? Na verdade, o próprio nome da empresa acaba sendo um chamado, né? E foi muito fruto de oração que a gente nomeou ou trouxe o nome da empresa, a Vinde, né? Então, ele já se iniciou com relação a esse atrelamento ali cristão mais forte. Eu enxergo da seguinte forma, eu vejo que nós, como cristãos, a gente tem a missão de levar realmente a palavra. E existem algumas formas. Talvez a forma que eu escolhi, sendo líder de um negócio, seja através do meu próprio negócio disseminar ou plantar, semear, como o Guilherme falou, pequenas palavras, pequenas ideias, pequenas trocas ali com os funcionários, que isso pode trazer um despertar, né? Então, semear para despertar. Eu acho que hoje a gente acaba buscando muito isso, sendo até intencional, né, nos devocionais semanais que a gente tem na empresa. Claro que não é obrigatório, mas todos sempre buscam esse momento justamente para fazer seus pedidos de orações, e realmente acaba sendo transformacional dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que o mais interessante é a gente ter a consciência do nosso papel como líder e líder cristão, para que realmente a gente tenha a possibilidade de disseminar a verdade. Porque até inclusive trazendo um caso prático, estão entrando pessoas novas na empresa, e uma delas, inclusive, trouxe realmente essa angústia do ser humano, do buscar, do querer entender mais sobre Deus. Uhum. E é interessante a gente trazer um pouco da nossa visão, da nossa perspectiva cristã, que acaba sendo... você percebe que preenche realmente as pessoas. Apazigua, né? Apazigua, e isso acaba sendo realmente transformacional para nós também. Mostra que, de fato, a gente tem um propósito maior em estar trabalhando. Porque a Vinde fui eu que criei, sou eu que desenvolvi aquilo. Não, eu sou só uma ferramenta de Deus que vai
trazer realmente, a disseminar a palavra, e de fato eu sou basicamente um mordomo dos bens do Senhor. Então, o fato de eu ter esse conhecimento, de eu ter essa vontade, só incentiva de fato a gente direcionar o negócio ou ser mais intencional com relação a trazer ou semear a palavra de Deus dentro da nossa empresa. Então hoje a gente está buscando ser cada vez mais intencional. Claro que nós somos seres humanos, a gente acaba sendo falho em muitas vezes e de muitas formas, mas acho que a busca, o tentar, o atrelar o propósito de Deus dentro do negócio acaba sendo uma premissa que desde a fundação da Vindi acabou sendo implementada e a gente busca dar continuidade a isso sempre. Ouvindo vocês falarem aqui, com certeza, pelo menos no meu ponto de vista, é entender que a obediência está clara, né, para que essas atitudes aconteçam na vida de vocês, na liderança de vocês. E quando a Bíblia diz que a gente deve ser encontrado servo bom e fiel, é justamente porque, de alguma maneira, a gente tenta cumprir isso. E ao estabelecer isso, todos esses testemunhos, todos esses depoimentos e como as pessoas, de alguma maneira, vão sendo preenchidas, acaba sendo e edificando no reino. Então isso é maravilhoso. Um ponto interessante não existe, por exemplo, uma acepção de pessoas. Claro. Não necessariamente, mas uma abertura para você cumprir o teu propósito que pode influenciar pessoas a seguirem o mesmo caminho. Então talvez esse seja o nosso papel, né? E é o que de fato a gente busca. Porque ela tem liberdade, né? Assim como o Guilherme falou, tem gente que não vai estar trabalhando, ok, né? A partir do momento que a cultura está se consolidando, meu amigo, a decisão no final é tua. Nós estamos aqui para lançar essas sementes e dizer que é bom. Se você quer aceitar ou não, aí é uma escolha particular. Isso é muito legal. Aproveitando isso também, né, nós temos lá, dentro do C12, 3 valores agregados. São o valor agregado econômico, o pessoal e o espiritual. Dentro dessas 3 linhas, como é que vocês têm balanceado isso para as coisas evoluírem? Quando a gente fala desse valor agregado econômico, principalmente, né, e se tratando da empresa, que a empresa precisa avançar, a empresa precisa lucrar, e olhando também para esse valor econômico, né, esse valor agregado pessoal, se tratando de pessoas, treinamentos, algumas garantias, enfim, todo esse ecossistema onde, para nós podermos crescer, nós precisamos das pessoas. E também essa questão espiritual, que é essa intencionalidade que deve haver a partir do líder cristão, que não tem nada de novo, mas que de alguma maneira se perdeu ao longo da história, com essa dicotomia de separar fé e trabalho, porque a gente sendo um, como é que a gente vai ser um em determinados lugares e usar uma máscara em outros, né? A ideia é que a gente possa fazer e ser coerente em tudo que fazemos, em tudo aquilo que colocamos as mãos. Então eu queria ouvir de vocês como é que é essa balança, esse tripé aí desses 3 valores, o econômico, o pessoal e esse espiritual. Legal. Quem quer falar aí? Eu vejo que a gente, claro, como empresa, nosso objetivo é crescer, né? A gente quer aumentar os nossos números, nossas margens, nossos resultados, isso é evidente. Mas acho que o que tem nos norteado nessa área, principalmente, é o propósito. Então, a partir de agora, e já a partir de algum tempo, todo o negócio que a gente vai montar, e agora mesmo em março a gente abre mais 2 restaurantes, é realmente qual o propósito daquilo, o que a gente quer com essas novas unidades, quem são as pessoas que a gente quer que trabalhe lá e que vão nos ajudar a estar naquele negócio. E se realmente isso faz sentido para nós. Eu até já comentei algumas vezes, nós tivemos algumas propostas para abrir fora de Maringá já nessa caminhada. E isso realmente veio um pouco contrário ao nosso propósito no momento. Tanto eu quanto um sócio meu, Thiago, eu agora vou ter meu 3º filho em fevereiro, então são 3 filhos, eu estou com 2 filhos pequenos, o Thiago tem 2 meninas pequenas, o Leandro, meu 3º sócio, já tem filhos maiores, mas a gente elenca hoje muito e coloca muito na balança a nossa família, o nosso trabalho e o nosso crescimento. Então, e eu acho que isso realmente é algo que a gente usa na prática. Então eu trago de outras cidades, porque não que nós não vamos voltar amanhã, eu acredito que isso possa acontecer, e a gente é grato pelos convites, mas nesse momento eu acho que eu não teria um propósito legal, eu acho que eu envolveria
e eu teria algum conflito interno se eu tomasse esse passo. À medida que eu ficaria menos na minha casa, eu abriria mão de alguns valores, de algumas questões. Então, eu acho que o nosso crescimento, falando em parte econômica, envolve muito o que eu busco para minha família, o que eu quero, se realmente esse negócio faz sentido para dentro da empresa, se eu estou querendo abrir para ter mais unidades e para falar em número para os outros, ou realmente para dentro. E essa questão da espiritualidade, eu acho que envolve muito nisso, a gente se nortear e orar mesmo diariamente para Deus, para ver se é realmente isso que Ele quer da gente. A gente tem tomado um cuidado nas ações que a gente tem tido na empresa que antes não tínhamos com tanta cautela. Então a gente ia, né, de acordo com a maré. Então acho que isso nos ajuda muito, às vezes até traz um pouco de um excesso de conservadorismo, mas por outro lado, eu vejo aí minha trajetória em 10 anos, o tamanho que nós chegamos, eu prefiro seguir dessa forma, porque isso tem nos ajudado também a trabalhar com calma, trabalhar com amor, né? consolidado. As pessoas que estão com a gente também, a gente preza muito pela qualidade de vida dessas pessoas. Ótimo, As pessoas muito precisam legal. viver. Que é o valor pessoal mesmo, O né? Esse nosso valor negócio agregado. já tem um desafio que é sábado, que é domingo, que é feriado. As empresas, os restaurantes não param. A gente para dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro, são 2 dias no ano. Então, para essa roda funcionar e esses turnos, a gente precisa realmente ter cuidado nesse espaço. Então, acho que hoje todo mundo tem caminhado e tem se espelhado também na gente nesse sentido. Os caras e os sócios não estão aqui buscando algo de lucro a todo custo, visando crescer de forma Qualquer atropelada preço. e vamos, porque acho que isso realmente não para em pé. Talvez num curto prazo ou no médio você cresça muito, mas é o que a gente fala, uma empresa como eu busco por gerações, como é que meu negócio vai se permear para 10, 20 anos, sendo que eu estou tomando passos que talvez em 3 ou 4 essa bomba pode estourar. Então acho que isso realmente na prática, nas pequenas decisões, seja, né, de uma próxima unidade, ou de uma expansão do nosso escritório, ou de um novo negócio, ou de uma nova parceria, a gente tem esse cuidado do que os sócios querem, se isso faz sentido para nós ou não, e se a própria equipe está preparada para isso mesmo, como é que está a maturidade para outros negócios, vem nos ajudando a gente trabalhar com um pouco mais de calma e serenidade, porque não é fácil, né? A vida do empresário é aquela loucura. Então, eu, graças a Deus, tenho conseguido encerrar esse ciclo desse 25 de uma forma muito positiva, falando em números e tamanho, mas por outra, com uma paz interna, assim, que me equilibra, exato. Quando a gente fala de valor agregado econômico, eu tenho uma visão bem interessante com relação a isso. Também concordo, não existe isso de lucro a todo custo ou um ganho exacerbado em detrimento das pessoas, mas eu tomo como base realmente o que Deus trouxe ou proporcionou para a gente de conhecimento, de informação ou de capacidade, o que a gente vai fazer com isso. Então, se eventualmente eu tenho uma capacidade de ter uma entrega maior naquele modelo de negócio, naquele ambiente específico, eu tenho que me esforçar para que eu entregue aquilo. Porque se eu entregar menos do que realmente eu tenho a capacidade, o que eu estou fazendo com os bens, ou o que eu estou fazendo com o conhecimento que Deus nos trouxe? É basicamente a parábola dos talentos, né? Isso. Então a gente precisa ser intencional e talvez extrair o melhor de nós com a capacidade que Deus nos deu, né? E tendo a consciência que realmente a gente está aqui para servir e cuidar do que é dele. É verdade. Então, a minha percepção, né, de valor agregado econômico acaba sendo muito nessa direção, que a gente precisa se esforçar realmente para entregar o que tem na nossa capacidade, porque se a gente tem uma capacidade de trazer ociosidade para o nosso negócio, para os nossos fornecedores, para o ambiente que está ao redor, tem alguma coisa de errado. Será que faz sentido você estar fazendo o que você está fazendo? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Com relação a pessoas, acaba sendo fundamental, né? A gente precisa cuidar de quem está conosco e principalmente liderar pelo exemplo. Então, reitero a minha visão ali de liderança pelo exemplo, né? Sempre apoiando também as pessoas, as famílias, que dependem ali da estrutura como um todo, e principalmente ter a capacidade de replicar. Replicar através do quê? Através de treinamentos,
através de ser intencional para que as pessoas também compreendam ou aprendam o que de fato a gente tem de conhecimento. Então, lá na empresa, a gente tem uma rotina de treinamentos assídua. Então, ao longo da semana, a gente tem uma carga de treinamento para conhecimento com relação ao mercado financeiro como um todo, a estruturas e esteiras comerciais muito forte. Então, a gente não absorve e retém conhecimento, mas a gente busca disseminar isso, né? E não só conhecimento técnico, mas conhecimento também de dia a dia, vida. Então, isso acaba agregando muito para o ambiente de trabalho e para as pessoas, né? Então, por exemplo, lá a gente tem entrou como estagiário, o Matheus, com 18 anos. Cara, e realmente a experiência que ele está tendo, o conhecimento que está sendo agregado, ele acaba trazendo feedbacks semanais sobre isso, e que são muito positivos para o desenvolvimento pessoal dele. Então, acaba sendo também muito gratificante, a gente enxerga que isso a gente busca implementar e está sendo executado. Tá? Então, com relação até a valor agregado espiritual, nós somos seres humanos, somos falhos, mas estamos sempre na busca. Né? A gente está sempre buscando ser mais intencional dentro do próprio negócio, em casa, sempre pedindo a Deus um direcionamento, uma guia, colocando tudo na vontade dele, e realmente a gente enxerga que a combinação desses três valores acaba nos dando mais segurança, paz, para confiar ali que Deus está guiando e está nos direcionando a empresa e o ambiente de trabalho. São, acho que, 3 pilares que estão conectados, né? E pensando no propósito, não tem como desvencilhar, né? Desconectá-los daquilo que a gente tem feito ou daquilo que vocês estão fazendo dentro das empresas. Agora, especificamente sobre o valor agregado pessoal, como é que, ou quais são as estratégias mais eficazes hoje em dia, onde a gente tem vivido, né, em termos de mercado, uma dificuldade enorme. Você falou da própria RH e a dificuldade de encontrá-la. Como é que vocês estão trazendo e fazendo com que as estratégias, em se tratando desse valor agregado pessoal, se consolidem para que esses colaboradores permaneçam, sejam capacitados? Talvez esse também possa ser um ponto, né, de atenção, e isso também se conecte com essa questão do propósito ou do valor agregado espiritual. Quais são as estratégias que vocês hoje traçam e veem que funciona e que as pessoas, ao estarem nos negócios, estarem trabalhando lá, pensam e analisam: não, eu não vou simplesmente sair, eu não vou simplesmente ir por uma questão de um valor mínimo, eu vou negociar porque eu gosto de trabalhar. Como é que é isso para vocês? Eu posso começar aqui, porque quando eu li ali, ó, grandes negócios, grandes propósitos, eu acho que isso precisa ser pauta fundamental na empresa. Principalmente ali, ó, grandes propósitos. Então, por exemplo, como que eu trato isso ou lido com relação a isso para as pessoas que entram dentro da Vind, por exemplo? Hoje a Vind, ela só surgiu, de fato, para disruptar o modelo de negócio do mercado financeiro atual. Então, existe um propósito que é maior do que o Lucas, é maior do que a própria Vind. Hoje, por exemplo, quando a gente tem uma visão de modelo de negócio dentro do mercado financeiro, ou quem está inserido no mercado financeiro, você já enxerga de antemão um canibalismo ali de comissões, e muitas vezes em detrimento até do bem-estar do próprio cliente, muito grande, justamente visando ou buscando lucro ou ganhos, né? Porque grande parte do modelo do mercado financeiro, o ganho financeiro está atrelado à venda de produtos de investimento ou venda de produto e comissões embutidas através dessas estruturas. Então, eu digo isso, Giovanni, porque eu tive a oportunidade de trabalhar por um grande período em grandes instituições financeiras. Você teve essa vivência, essa experiência. Exatamente. Enxergando isso, eu não me identifiquei. E ao invés de eu continuar, eu levantei a mão e busquei seguir um caminho que está alinhado com o meu propósito. E que, na minha percepção, é um grande propósito.
Hoje, por exemplo, o nosso modelo de negócio, a gente não é remunerado pela venda de um produto financeiro que muitas vezes não está alinhado Sim. com o perfil daquele investidor. Mas a gente atua basicamente como se fosse o contador daquele investidor, em que eu dou o direcionamento para aquele investidor de forma independente da instituição financeira que ele está ou não. Então isso é um propósito maior, que esse propósito acaba congregando pessoas que têm a mesma intencionalidade, a mesma visão. Perfeito. E isso acaba sendo um grande celeiro de oportunidades para aqueles que já têm essa percepção, essa visão. Uhum. E principalmente unindo algo espiritual, isso se fortalece realmente naquele ambiente. Legal. Então a gente cria um ambiente muito bom para todos os consultores trabalharem, mas com um propósito muito maior, que não é só apoiar realmente o investidor de forma independente, mas poder utilizar o conhecimento que Deus deu para cada um para as pessoas que ele atende. Muito bom. Então é uma visão assim que acaba sendo, que preenche não só profissionalmente, mas preenche a alma das pessoas que estão lá dentro. E recebi até alguns relatos nessas últimas semanas com relação a isso. Então tive uma conversa muito boa com um dos consultores, o Thiago, em que ele trouxe realmente que hoje, ele é ex-bancário, hoje ele tem a oportunidade realmente de apoiar de forma sincera e direta e real o investidor dele. E não realmente existirem metas que ele precisava executar ou exercer por pressão da estrutura onde ele estava. Então, assim, acaba sendo libertador. Então, o propósito acaba sendo maior do que ele mesmo ou a própria empresa. Então, isso acaba sendo um direcionador para o nosso modelo de negócio. Intencional na disseminação, na propagação desse propósito. Exatamente. Para que justamente as pessoas possam procurá-los em função dessas questões todas que você disse. Exatamente. Maravilhoso. O Gui, o cara com 2 anos já nasceu firmado na rocha, voando, né, velho? hein? Voando. Já tá firmado na rocha. Firme demais. Coisa boa. E lá, Gui, Bom, como é que é, velho? Olhando para cara, essas questões das pessoas, né? Que você já falou um pouquinho dessa mudança cultural, do medo que houve lá atrás. Mas o que tem feito hoje? Quais são as ações práticas que estão consolidando tudo isso que vocês têm vivido? Acho que muito também do que o Lucas falou, essa questão de propósito, e a gente valoriza muito dentro da empresa a cultura do treinamento. Ótimo. Então a gente tem, né, um histórico de formar muitas pessoas lá dentro. Capacitação frequente. Capacitação. Então, cara, todo aquele passo a passo, desde quando entra, todo o cuidado com a integração, mostrar realmente o que é a empresa. Então a gente investiu muito em materiais e nessa estrutura desse período de experiência que a gente fala que todo funcionário tem. Como a gente tem um giro grande, muitas vezes o cara entra na empresa e já chega para trabalhar, e quando ele vê, ele já está lá, né, ele não sabe nem o que é a empresa, quem são os sócios, qual que é a ideia. Então a gente tem tido muito cuidado com isso, não só na integração, nesse entendimento, mas nesse treinamento mesmo. A gente tem praticamente uma escola lá dentro hoje da empresa para treinar e formar as pessoas, trazer cursos, capacitá-los. Então a gente sempre fala que conhecimento é um capital intelectual que ele vai carregar para a vida dele, né? Claro que a gente quer que ele use o máximo dentro da empresa, mas se ele sair amanhã ele vai levar isso. Então, que isso realmente seja um diferencial, porque obviamente que como objetivo nosso, ele vai entregar isso para o nosso cliente, vai ter uma qualidade de mão de obra melhor, mas eu acho que é a questão de liderar também pelo exemplo, é o nosso dia a dia. Eu acho que as pessoas, elas precisam se espelhar em nós, não só profissionalmente, porque a gente está lá no dia a dia. Eu mesmo, como diretor da pasta de pessoas, cara, eu lido com gente todo dia, e eles precisam... O que eu sempre vi, eu falo, cara, o cara precisa olhar para mim e falar, faz sentido o que ele está falando, dentro do escritório e fora, então, com a minha vida, com o meu dia a dia. Então, a gente tem tido esse cuidado, as pessoas têm percebido isso, a gente tem, né, nessa cultura de crescimento, de formar as pessoas, vários exemplos já dentro da empresa em 10 anos, de um menino que começou lá como cumim, como auxiliar, e hoje ele é um maître, ele virou gerente, ele era um auxiliar de bar, ele é um chefe de bar, um auxiliar de cozinha que virou um sous-chefe, um chefe. Então a gente vem mostrando isso. Inclusive, na própria convenção esse ano, agora, que a gente fez, dos 10 anos, nós premiamos
o maior prêmio foi tempo de casa. Então premiamos quem tem mais de 5 anos e quem tem mais de 10 anos, que já tivemos o privilégio de ter 4 pessoas que iniciaram com a gente, né? Outras, inclusive, até temos acho que mais 4 ou 5 que também estão hoje na empresa, mas saíram por um período. Então o cara saiu Saiu e voltou, retornou. Olha aí. Também, né? As pessoas têm visto como que é né, sem crítica alguma, mas como é fora, e a gente sempre fala, cara, eu não tô aqui para falar que eu sou a melhor empresa para se trabalhar, mas a gente tem valores aqui que são inegociáveis e aqui eu vou tentar construir uma situação na qual você possa crescer. E até na convenção também fizemos um quadro que chama Histórias que nos orgulham, onde pessoas dentro da empresa relataram o que a empresa trouxe para ela em vários níveis. Seja, cara, consegui comprar uma casa, melhorei meu carro, melhorei a escola do meu filho, consegui pagar um tratamento para minha mãe, de alegria, e uma série de situações, porque realmente é um exemplo deles, né? Então, através da vida deles, a gente tem tentado buscar um menino talvez que entra hoje e está perdido, eu não sei o que eu quero, não sei se eu saio amanhã, realmente que dentro da empresa tem um propósito de crescimento e isso vai trazer questões para a vida dele, né, positivas, né, em uma série de áreas. Então, a gente vem trabalhando muito isso, eu acho que essa questão, como o Lucas falou, existem, né, na concorrência, eu acho que no mercado em geral, os vícios do dia a dia, do mercado, que, cara, são coisas que tem pessoas que não ligam para isso, mas tem muitas pessoas que ligam. E falam, cara, nossa, lá era ruim, lá faziam assim, não era desse jeito, o cliente às vezes era punido, tinha lá um... E a gente falava, nossa, cara, às vezes você escuta umas histórias e fala, pô, assustador, de gente que faz assim, mas o que eu falo, cara, aqui é certo em todas as áreas. E eu tenho até visto que os líderes e os gerentes mesmo que a gente conseguiu angariar é realmente pelo aquele ditado, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque senão você fica, o teu gerente fala, cara, você tá falando uma coisa, mas às vezes na prática aqui o negócio como é que é. Então, como é que você consolida a cultura também? Quando você dissemina isso, chega, porque eles também são a nossa voz na operação, os gerentes, os líderes, né? E se eles estão lá e falam, cara, os caras não fazem sentido, a diretoria eu não acredito neles, né? Talvez o cara vai trabalhar lá estritamente por grana, mas no primeiro momento que ele enxergar algo que seja diferente ou que faça sentido, como o Lucas está falando, e eu tenho visto na empresa dele, o cara obviamente vai mudar. Então, a gente conseguiu angariar e trazer muitas pessoas, a gente luta muito por pessoas a longo prazo, eu acredito muito nisso. Eu falo, cara, esse turnover, essa rotatividade faz mal para todo mundo. Porque o cara, você consome o líder, você consome o gerente, toda hora entra, você tem que treinar esse cara, você tem que capacitar. A gente que fala de cultura e prega cultura, cara, cultura não é amanhã, cultura você precisa mostrar, é um tempo para as pessoas entenderem. Então, na medida que você tem funcionário já 3, 5, hoje a gente tem quase metade da empresa já está há mais de 3 anos. Então, isso já vai dando uma musculatura no sentido de as pessoas já entendem o que você quer, já entendem como é que funciona, quais são os próximos passos, como é que é a política de benefícios, como é que é a política de crescimento. A gente tem investido muito nesse plano de cargos e salários para ser transparente mesmo, para conseguir enxergar. Cara, vou entrar aqui e eu posso chegar até aqui de tal forma. E, então, acho que isso são diferenciais que a gente tem tido, muito, né, além do ambiente também, para fazer, para além de ter esse cuidado com essa galera, a gente falar, gente, ó, aqui eu quero cuidar de você dentro e fora da empresa e eu quero que isso aqui faça sentido para tua vida, como para mim há 10 anos atrás, quando abriu da ASO, não sabia nem o que ia acontecer, não sabia se ia dar certo, não ia dar certo, na cara e na coragem, e hoje vejo, né, o que a empresa proporcionou para minha família, para mim, o meu crescimento como empresário, como cristão, quantas pessoas boas, né, a gente mesmo se conheceu, né, muito através dessa caminhada, então acho que são só coisas boas que a gente tem colhido aí através disso. Vou fazer uma última pergunta para a gente poder ir para as considerações finais aqui. Como é que o empresário, ouvindo tudo isso, encara, né, o valor econômico, ou não prejudica esse valor econômico, porque tudo que vocês falaram requer um investimento, tanto na parte pessoal quanto na parte espiritual, né? Sejam os eventos, sejam as ações, sejam olhando para a família desses colaboradores também, que eu sei que é ações que vocês contemplam olhando para a família deles. Como é que isso não fere esse valor econômico e também como que isso, de alguma maneira, ao ser investido,
traz um retorno para dentro da empresa. Como é que vocês enxergam isso hoje? Porque às vezes o empreendedor fala, cara, eu não vou fazer isso. Vou fazer isso porque o funcionário vai sair, eu não vou fazer isso por causa disso. E aí fica aquele círculo vicioso e não tem uma mudança no intuito de fazer com que essas pessoas melhorem também e possam ter novas oportunidades e também terem uma outra visão. Como é que é, dentro desses 3 pilares que nós estamos falando, né, esses investimentos ou essas ações não fere o valor econômico, não fira o valor econômico? Eu escutava muito algo que hoje eu tenho como um pilar, que antes me falava assim, ó, toma cuidado com o que você faz com o funcionário, com excesso de cuidado, que você vai virar um guarda-chuva de problemas. Aí eu falava, mas como assim? Não é. Cara, se ficar querendo também entrar muito na vida do cara, isso não faz sentido com o que é empresa. E eu escutava isso talvez antes como uma verdade. E hoje eu vejo, cara, que isso é o maior mito e isso vai exatamente totalmente contrário à nossa cultura. Porque na medida que a gente, né, quer uma empresa por gerações, quer uma empresa, né, que tenha pilares fortalecidos, eu preciso cuidar dessas pessoas dentro e fora do negócio. Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala, cara, da vida espiritual da pessoa fora da empresa, ou da vida dela, né, isso aí faz parte. Não tem como falar que vai virar uma chave, o cara vai estar cheio de problema na casa dele, vai chegar no trabalho e tá tudo bem. Não tá tudo bem com a gente quando tem problema, um funcionário não é diferente. Então, a gente tem tido esse cuidado e tem refletido na ponta diretamente. Evidente que tem gente que é mais resistente, não quer, não faz sentido, mas isso representa a minoria. A maioria tem aceitado, e esse cuidado tem refletido dentro de casa, na família. A gente tem vários relatos de esposas trazendo, cara, ó, como meu marido está melhor no trabalho, ou como minha filha tem crescido melhor. Então, acho que isso é papel nosso como cristão mesmo, mas é evidente que isso tem trazido resultado. E eu não negocio isso porque é algo que você fala, cara, eu sou prestador de serviço, eu preciso ter mão de obra no meu negócio, e como que eu vou prestar um serviço de excelência, que é o que eu busco, para ser um restaurante que atenda e ofereça o melhor prato para o cliente, e meu refeitório lá eu estou fazendo uma coisa meia boca, o cara não está comendo bem, ou eu não estou cuidando dele para ir para casa dele. Então você fala, cara, não, aí entra uma hipocrisia que você fala, meu, não para em pé. Não é coerente, então, né? Não é coerente. Então acho que a gente valoriza muito isso. Assim, o ponto fundamental é o que é uma empresa? Uhum. O que é uma empresa? Uma empresa, ela é um ambiente, e é um ambiente que tem os seus direcionamentos, tem os seus processos, mas ele é feito pelo quê? É feito por pessoas. Então são as pessoas que executam aquilo. Então são as pessoas que realmente creem no propósito, creem na liderança. Então, se a gente não tem o cuidado com as pessoas, nem que seja o ouvir, não necessariamente única e exclusivamente financeiro. Perfeito, cara. Porque muitas vezes, Às vezes é um investimento de tempo, né? É investimento de tempo. É investimento de tempo, de conversas boas, conversas duras. Porque de nada adianta ter N benefícios, se realmente não existe um cuidado, um ouvir, se a pessoa não é ouvida, se ela não consegue executar também as ideias que sejam coerentes com o propósito do negócio. Então, eu acho que esse ecossistema, esse ambiente de troca, acaba sendo assim, fundamental para o desenvolvimento da empresa, do líder, das pessoas, mas o fundamental é uma empresa feita de pessoas, e as pessoas elas precisam serem ouvidas, elas precisam executar as suas ideias de acordo com o propósito do negócio, ter realmente essa liberdade para que isso seja executado. Então, a gente toma isso como uma premissa, um direcionamento, e claro, tudo com o propósito da empresa, com o propósito do negócio, que é um propósito voltado em apoiar, atender bem as pessoas, e está firmado realmente na verdade. Então isso é o fundamental, é como eu enxergo esse congregado de situações, de valores agregados. Eu estou conversando com vocês aqui, eu queria fazer mais perguntas, cara, porque o papo é bom mesmo. Esse negócio é legal, né? Esse negócio de podcast aqui é bacana mesmo. Mas a gente vai caminhar para as considerações finais. Queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e um de cada vez pudesse deixar, então, suas considerações. Queria agradecer aqui, Guilherme, obrigado, meu irmão Lucas, obrigado. Vocês são bênção, eu tenho podido acompanhá-los nessa jornada dentro do C12 e percebido o quanto vocês têm sido intencionais mesmo.
E, de fato, como disse aqui um pouco do nosso tema, estão se esforçando e obedecendo para serem servos bons e fiéis. Então, gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e fizessem suas considerações para nós encerrarmos. Vai lá, Bom, vamos lá. Bom, queria agradecer. É uma satisfação, como eu falei no início, participar do podcast, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória no C12. O C12 realmente é algo que ajudou e transformou nossa empresa a nível dessa intencionalidade de Deus para dentro do negócio. É uma ferramenta espetacular. Eu, né, tive o privilégio de conseguir trazer alguns amigos pelo meu exemplo, eu acredito. Então isso é cuidado de Deus. E estou muito feliz com o que tem acontecido, com as pessoas que estão com a gente, com a caminhada, com esses. A gente, né, tem o hábito de encerrar sempre o mês de dezembro, de fazer um exercício mesmo, como foi o ano, como foi a trajetória, como que as coisas estão funcionando. Então, através do C12 eu tenho conseguido, né, caminhar e ter esse entendimento de fé e trabalho, não só com os meus sócios, com os meus colaboradores, com todos que estão com a gente. Então, a gente vem avançando esses níveis, muito por essa obediência, muito por essa maturidade que tem trazido, e realmente é algo que tem nos norteado para os próximos passos. Então, muito grato por isso e que Deus continue abençoando esse programa, as pessoas que estão aqui, que lideram. Ontem tivemos o privilégio de conhecer o CEO, o Thiago, uma pessoa espetacular. Então, que esse programa possa continuar expandindo, já está crescendo muito, mas que aqui no Brasil mesmo a gente consiga montar várias turmas. É verdade. Também eu agradeço muito pela tua vida. Amém. Você é um Obrigado. amigo, irmão. Então é muito bom estar do teu lado e que a gente possa seguir falando um pouco mais, né? Que isso aqui nada mais é o nosso exemplo e que muitos empresários acreditem É verdade. realmente e usem isso, porque eu acho que esse é o nosso papel aqui. Bom, primeiramente queria agradecer, né, Giovanni, Valeu. a presença aqui no podcast e também agradecer ter tido a oportunidade de estar aqui com o Guilherme, uma pessoa que eu gosto muito e admiro. Realmente, C12 é algo que é transformacional, apoia realmente o empresário a não estar sozinho. Ouvi relatos sobre que muitas vezes existem ditos que o empresário é uma pessoa muito só, é muito solitária, tem que tomar decisões sozinho. E realmente eu não acredito nisso, porque em muitas decisões eu sento com o Giovanni, com os colegas de fato do C12, para pegar algumas visões de pessoas que têm o mesmo propósito e os mesmos princípios. E isso acaba norteando realmente as nossas decisões e nos apoiando em ter realmente outras vertentes ou conhecimentos e tomadas de decisões que muitas vezes a gente sozinho não conseguiria. É claro que também é fruto de muita oração, né? E acredito que todos estão firmados com o mesmo propósito e acaba sendo fundamental estar nesse ambiente. Eu acho que o ambiente ele transforma, o ambiente ele molda. Então a gente tem que buscar cada vez mais estar em ambientes como que a gente tem hoje no C12 e acabo sempre recomendando e trazendo para os meus amigos essa visão também, que é algo que acaba sendo maior do que nós mesmos. Então quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, de ter tido a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a nossa visão, sobre a empresa e agradecer muito a Deus por essa oportunidade. E obrigado, Giovanni, também por ter convidado a gente. Tamo junto, obrigado, Búfalos Contraculturais, e vamos avançando. Abraço. Valeu.